Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador. Vamos dar uma passada aqui nas notícias do dia e já vendo aqui na Associated Press esse enorme furacão Erin, que passou por partes do Caribe, né? E também na costa oeste esse final de semana. Ainda vai passar, né? Categoria 4, tá? Tempestades categoria 4 e com ventos de 215 quilômetros por hora. Olha só, gente. Porto Rico, hein? Em Naguabo. Porto Rico ainda deve subir para a costa oeste, né, dos Estados Unidos, hein? Muita chuva e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. É isso aí, pessoal. E vamos ver aqui no Google Notícias, né, gente? A gente está vendo aqui a discussão sobre a guerra da Ucrânia. O Trump e o Putin se encontraram na semana passada no Alasca. Dizem que foi um encontro proveitoso, segundo o Trump. Mas, gente, o Putin ele quer anexar partes da Ucrânia. A verdade é essa. E tá aí o dia daquela reunião lá no começo do ano, né, onde o Putin, onde o Zelensky acabou ficando numa situação bem constrangedora com o Trump e com o J.D. Vance, né, o vice-presidente americano. Encurralaram o Zelensky lá, ele ficou todo constrangido. Realmente achei meio pesado ali a forma como o Trump e o vice trataram o Zelensky, né, gente? Ele está lá só para defender o país dele, a verdade é essa, né? E agora dizem que pela primeira vez ele afirmou que ele acenou com uma possibilidade de entregar essas partes da Ucrânia para a Rússia, né? Porque senão a guerra não vai acabar, gente. Infelizmente não, a Rússia tem um efetivo maior, né? A Ucrânia não vai conseguir, né? Infelizmente. Está morrendo muita gente. Mas segundo assim, a última estimativa, eu estava na semana retrasada, fiz um vídeo aqui no canal, falando que existe uma estimativa de 100 a 110 mil soldados russos mortos somente esse ano de 2025. Bom, a gente não sabe, né? As informações que vêm de lá dão conta de muito menos mortos, assim, mortos e feridos, né? É o pessoal que está sem condições de ir para frente de batalha, né? E a reunião ontem, né, a gente fica aguardando aí para ver a melhor saída possível, né, gente? Foi em fevereiro mesmo que o Zelensky esteve lá, nessa foto que a gente está vendo aqui, que foi uma reunião que o Zelensky saiu meio humilhado dali, não foi legal não, tá? E o Zelensky falou que os ucranianos estão lutando pelo país deles, né? Tá aqui, ó. O ucraniano, lutamos por nossa terra. E realmente você entregar partes do seu território, partes do seu país para outro país é uma coisa meio bizarra, né, não? Por que o Putin não oferece uma grana, sei lá, né? Mas não, ele quer anexar, né? Ele quer anexar. E a Bolívia, gente? A Bolívia deu uma respirada boa, hein? Segundo turno, então, com 2 candidatos da direita, o que é um milagre, né? Depois daquela tragédia de Evo Morales, que está escondido lá no meio do mato, né? Por Pedro, né? A gente sabe que Carta Capital deve estar reclamando pra caramba, que a Carta Capital é esquerdista, comunista pra caceta. Eleição presidencial realizada no domingo confirmou a derrota da esquerda após 20 anos no poder. Existe alguma semelhança? Ou é só coincidência, né? Cara, é o tal Foro de São Paulo. Realmente eles foram muito bem sucedidos, né? Na criação desse Foro de São Paulo lá em 1990, Cuba, Brasil, né, e outros países, assim como também a Venezuela de Hugo Chávez, né, com aquele chavismo que estava em alta, Lula também, né, depois foi eleito presidente do Brasil, Hugo Chávez deu o golpe, e de lá para cá a gente viu vários partidos da esquerda se aglutinando e elegendo seus presidentes, né, em toda a América Latina, e a gente ficou desse jeito, né, nesse lamaçal comunista aí por quase 30 anos, né? Infelizmente, o Brasil também, né? Nós saímos de uma ditadura militar, digamos, né? De um regime militar, com 5 presidentes militares, desde 1964, aqui no Brasil, que era um militarismo de centro-esquerda, é só ver as medidas econômicas, né? De estatização de tudo. Quem estatiza tudo é a esquerda, né, gente? Vamos combinar, né? E Delfim Neto como ministro da Economia, né? Então é a esquerda, né? Vamos combinar que é a esquerda? O pessoal fala extrema-direita, ultradireita, só porque é militar? Não, gente. Não é não. Hugo Chávez era coronel militar e era
Esquerda, né? Comunista, né? Fidel também, não era? Militar, comunista. Aí, gente, nós tivemos então um respirozinho ali, né, de eleições diretas, depois na década de 80, diretas já no Brasil, e logo depois a gente teve, nos anos 90, a primeira eleição de presidente, o Collor, né? E depois entrou o Fernando Henrique. Aí a esquerda. De lá para cá foi a esquerda, gente. Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma 1 vez e meia, tudo esquerda. Esquerda, 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 esquerda. A gente está vivendo esquerda há 25 anos, pelo menos, né? E é difícil, tá? Depois que os caras se agarram ali ao poder para tirar, putz, é complicado, né? E a gente sofre, cara, com inflação, carestia, falta de produtos no mercado, você não encontra porra nenhuma, some tudo no mercado, porque, além de tudo, a insegurança jurídica, econômica, você não sabe onde investir o seu dinheiro, você fica com medo de abrir uma nova loja, você tem uma loja, quer abrir uma segunda loja, é só insegurança, tem que contratar advogado, contador, você não consegue, é tudo muito burocrático, porque a esquerda está no poder, e quando a esquerda está no poder, ela quer tirar o seu dinheiro. A esquerda quer tirar o máximo de dinheiro que tem para colocar lá no ápice da pirâmide onde onde está a sua aristocracia esquerdopática comunista, né? Esses são os dois candidatos do segundo turno na Bolívia, né? Rodrigo Paz e Jorge Tuto Quiroga, no segundo turno das eleições na Bolívia. Ainda bem, né, gente? O Paz, esse aqui da esquerda, ele tem 57 anos, pô, o cara é mais novo do que eu, hein? E o outro candidato, o senador da cidade de Tarija, candidato do PDC, Partido Democrata Cristão, né? Tá, gente, olha que interessante. Esse cara da esquerda, ele é filho do Zamora, né, do ex-presidente da Bolívia, né, lá nos anos 70. Não sabia, eu não acompanho eu não acompanho a política boliviana, né, gente, mas a Bolívia tem 11 milhões de habitantes, mais ou menos, né? 11 ou 12 milhões de habitantes, né? Mas vai ser muito bom, é menos um comunista no poder, né? Graças a Deus, já tem a Argentina, o Chile, o Uruguai, agora a Bolívia, vai ter mais um presidente da direita, e a gente vai, né, expurgando, tirando a esquerda, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, né? Vamos ver o que tem de mais de interessante aqui. Cadê? A eleição na Bolívia vai ser dia 19 de outubro, tá? Segundo turno. Evo Morales, olha lá. Aí, gente, a esquerda entra numa, né? É golpe, olha lá. Evo Morales diz que a eleição na Bolívia não tem legitimidade. Tá vendo? É isso aí, Evo Morales. Esse presidente foi impedido de disputar o pleito de domingo, agora ontem, né, dia 17 de agosto, e defende o voto nulo. Decisão do Tribunal Constitucional reforçou a restrição a mandatos sucessivos. O cara queria ficar pro resto da vida no poder, né? Assim como o Lula quer também, né? Lula tá doido para entrar em guerra com os Estados Unidos, quer ele falar, não, durante a guerra não pode ter eleição. Claro, você não vai fazer eleição durante uma guerra, né? Aí, gente, o que acontece? Lula permanece e pronto, fica até os 95 anos aí na presidência, né? Assim como Nicolás Maduro. Mas Maduro tá ferrado lá, gente. Ele tá com a cabeça a prêmio. Parece que esse fim de semana, depois que os Estados Unidos mandaram um submarino nuclear, ele foi pro bunker, hein? É corajoso, é igual o Lula, né? Cheio de coragem. Gente, o presidente do Chile, que foi morto nos anos 70, dentro do palácio, aquele comunista lá no Chile, que depois entrou o general. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Desculpem, gente. Acordei agora há pouco, a cabeça ainda tá pegando. Mas ele foi corajoso, aquele presidente chileno que foi deposto por um golpe militar. Salvador Allende. Ele foi corajoso, ele morreu no palácio. Corajoso, era um homem da esquerda corajoso. Né? A maioria é covarde, assim como Lula, Evo Morales, que vai pro meio do mato com medo de ser preso, né? Esse aqui é um cara que tem concubinas menores de idade, se é que vocês me entendem, né? Aí ele diz que é um costume tribal da Bolívia, né, ter várias concubinas de menor. É um costume tribal. Então, aí a ONU bate pau, nossa, ele é um índio, né? Ele vive
como viviam os ancestrais indígenas nos Andes e tal, por isso que ele tem várias concubinas com as quais ele viaja, né, com menores de idade. Tinha, né, porque agora acabou, o cara tá ferrado aí. Foi preso, foi solto e tá aí desse jeito. Vamos ver o que mais tem aqui de legal que aconteceu esse fim de semana. Aconteceu um bocado de coisa no Brasil, então, gente. O pau tá comendo lá em Brasília, tá? Depois eu vou começar a fazer uma leitura para ver onde é que a gente vai parar aqui. O Sidney da Ultrafarma já tá solto, parece que pagou uma baba, pagou lá alguns milhões e saiu fora, tá? Para você ter uma ideia, gente, o Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, o cara da Receita Estadual lá, que fazia os trambiques para ele fugir de pagar impostos, né? Que aliás eu não acho errado, porque imposto é roubo, né? O cara tinha acumulado uma fortuna de 2 bilhões de reais, o cara da Receita, o funcionário público que ajudava nas gambiarras do Sidney Oliveira. Ele tinha 2 bi, você imagina quanto é que não tinha o Sidney Oliveira, né? Para bancar aqueles comerciais todos de televisão e tudo, né? Cara, é bizarro. Famílias brasileiras comemoram R$800 de Bolsa Família. É isso aí, vambora, vamos pagar bolsa para todo mundo. Vamos lá, vamos dar 5 mil de Bolsa Família, é isso aí. Esse é o país que vai para frente. Bolsa Família, 5 pau. Vamos lá, vamos dar Bolsa Família para todo mundo. Dá Bolsa Família de 1 milhão logo, R$1 milhão. É isso aí. Gente, a gente tá indo mal, tá? De mal a pior. Mas vamos lá, essas são algumas das notícias do dia de hoje, segunda-feira, 18 de agosto. E daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes aí do que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, ainda falando sobre o Felca, que está repercutindo, o Ítalo Santos, que foi preso. Gente, tem um monte de coisa acontecendo. O Banco Central falando sobre a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o Hugo Marmota e Davi Alcolumbre, que estão lá os dois no Congresso Nacional sem saber o que fazer. É igual barata tonta, né, gente? Tá todo mundo barata tonta. Vamos lá, pessoal, valeu. Vamos em frente. Por favor, deixa um like, curta, compartilhe. Vamos em frente aqui com o nosso canal devagarzinho, crescendo devagarzinho. Esse aqui é o Observador. Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.